Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 191. Meio mês depois, o hospital de Konoha. Este medicamento melhora seus reflexos, mas seus efeitos colaterais incluem aumento da frequência cardíaca, pressão alta e digestão prejudicada. O uso prolongado leva a insônia e exaustão nervosa. Este pode aumentar sua densidade muscular, mas coloca mais pressão sobre seu coração, pulmões e estômago, desencadeando facilmente uma variedade de doenças. Este aumenta lentamente sua resistência, mas causa danos significativos ao seu fígado e rins. E essa droga? Shizune listou cada uma das misturas potentes que Tsunade havia preparado, como se estivesse recitando um catálogo extenso. A extração de doenças delicadas consegue lidar com tudo isso? Depois de ouvir falar de um total de 11 remédios pesados diferentes, Link sentiu uma leve sensação de pavor. Seus efeitos colaterais eram ainda mais severos do que seus benefícios, praticamente venenos. Se a extração de doença delicada não fosse suficiente, ele estava preocupado em acabar em uma cama de hospital no dia seguinte. Shizune fez uma pausa e continuou. É só por enquanto. O problema principal é que nem Lady Tsunade nem eu conseguimos descobrir exatamente quais aspectos das drogas sua técnica pode remover e a quais seu corpo pode se adaptar. Se não tiver objeções, gostaríamos de realizar um exame físico completo em você. Ao ver o garoto hesitar, ela lhe deu um leve sorriso. Não se preocupe. Muitos desses remédios são os mesmos que certos clãs Shinobi usavam para treinar seus guerreiros no passado. Ela fez uma nova pausa. A Lady Tsunade já reduziu algumas das doses. Estes são os seus suprimentos mensais. Contanto que monitoremos você cuidadosamente e impeçamos qualquer um que cause problemas, mesmo que sua técnica não funcione, você não correrá perigo. Tudo bem. Link assentiu. Quanto ao exame físico, agora está ótimo. Shizune não esperava que ele concordasse tão prontamente e congelou por um momento antes de responder. Então siga-me. Ela se moveu para selar todas as drogas em um pergaminho de armazenamento. Espere, Link a interrompeu rapidamente. Eu tenho que levar isso para casa para usar, certo? Sim. Você vai tomá-los antes do treino todos os dias, conforme o cronograma, eu já etiquetei as doses. Ela o olhou com curiosidade. Coloque-os numa bolsa, por favor. Pergaminhos de invocação e eu. Link deu de ombros, impotente. Shizune entendeu o que ele queria dizer e exibiu um olhar de entendi. Então, mesmo ninjutsus mutantes nem sempre são convenientes. Com isso, ela colocou todo o remédio em uma bolsa e entregou a uma das sombras de Link. Uma hora depois, dentro do prédio do corpo médico em um laboratório. Seu corpo. Tsunade examinou o relatório do exame com as sobrancelhas franzidas. Como ela previu, o uso excessivo e repetido daquela técnica misteriosa por Link deixou seu corpo praticamente novo em folha. Ele parecia extremamente saudável, mas esse era precisamente o problema. Ninguém entendia como sua técnica funcionava no nível celular, nem como ela o restaurava parcialmente a um estado ótimo. Devido ao abuso prolongado, os diferentes tecidos de seu corpo haviam se recuperado ao ápice da saúde em vários momentos, causando uma sensação de descontinuidade. Por natureza, enquanto você usa chakra, queimando resistência física, há algum dano sutil às células. Então, se você consertar esse dano repetidamente e de forma fragmentada, as porções recuperadas do corpo nunca se sincronizam com as células mais velhas. É inevitável. Células renovadas são diferentes das usadas, sem deixar os tecidos se adaptarem ou se unificarem com o tempo. Se não me engano, seu crescimento diminuiu muito ultimamente, certo? Ela perguntou com convicção. Link assentiu direto. Sim. Meu desenvolvimento físico e crescimento em altura quase estagnaram. Uma enxurrada de pensamentos percorreu sua mente. Tsunade deu um leve suspiro. Então, de agora em diante, é melhor usar a extração delicada de doenças com mais moderação. Especialmente não várias vezes em si mesma no mesmo dia. Se ainda quiser que seu corpo se desenvolva normalmente. Não havia necessidade de abordar outros tratamentos. Embora houvesse problemas com a forma como ele o utilizava, aquele jutsu transcendia os limites usuais do ninjutsu médico. Entendido. Link assentiu. Então a questão era, ele queria crescer mais alto e continuar progredindo fisicamente, ou continuar sua exploração de curto prazo da extração de doenças delicadas? Ele teria que decidir por si mesmo. Volte para outro exame assim que seu corpo se recuperar, disse Tsunade levantando o braço. A marca do selo e em sua testa desapareceu. Hora da parte de hoje. Link colocou a mão sobre a dela, refinando uma grande quantidade de chakra, usando extração delicada de doenças. Tsunade se concentrou, seu potente chakra já afetando fisicamente o ambiente. Craque, craque. Um copo de água próximo se estilhaçou, e a mesa tremeu sob a pressão. Depois de cerca de uma dúzia de segundos, aquele chakra avassalador foi totalmente contido mais uma vez. Tudo pronto. O símbolo do selo Yin reapareceu em sua testa e Tsunade, respirando um pouco pesadamente, disse: quanto à cura Yin de destruição de feridas que você mencionou, é bem complicado. Se você pensar bem, curar-se preventivamente é algo que a maioria dos médicos ninjas faz em batalha. É isso que define a dificuldade de nível A. O aspecto de recuperação instantânea que você descreveu definitivamente envolve uma constituição especial. Então, desenvolvê-lo pode levar tempo. Entendo, respondeu Link, pegando inconscientemente uma pílula de soldado extra forte e engolindo-a. Ele definitivamente está ignorando os conselhos médicos, pensou Tsunade balançando a cabeça em silêncio. Além disso, sobre a cobaia do Orochimaru, eu o examinei. Estou estudando os dados dos experimentos dele. Avisarei se encontrar alguma coisa. Certo. Sentindo-se cansado, Link saiu do laboratório, com a bolsa de remédios nas mãos de sua sombra.
O acordo deles não era sobre encontrar Kato Dan ou reviver Navaki. Tsunade, embora emotiva, não era boba. Para garantir sua cooperação, Link eventualmente continuava invocando Dan ou Navaki, então ela pediu que ele lançasse extração delicada de doença nela todos os dias. Pelo que ele podia ver, ela queria ficar mais jovem. Atualmente, Tsunade pode parecer jovem, mas na verdade isso é em parte estético. Sua idade real é na casa dos 50, e ela usa ninjutsu para preservar a aparência de alguém na casa dos 20. A extração delicada de doenças não pode literalmente reverter o envelhecimento. Mesmo drenar Link até o limite não seria suficiente. Ela é efetivamente um corpo mais velho com ilusões de juventude. Rejuvenescer algumas de suas células à força a cada dia pode fazê-la se sentir temporariamente mais jovem e, assim, refinar o chakra com mais facilidade. Mas um corpo mais velho faria com que essas células recém-jovens morressem rapidamente se não fossem preservadas com cuidado. Portanto, em circunstâncias normais, não restauraria a juventude. Exagerar pode até encurtar a vida da pessoa idosa. Mas o caso de Tsunade era diferente. Ela, como a ninja médica mais forte, tinha um domínio aterrador do controle de chakra e do próprio corpo. Cada vez que ela reverte algumas de suas células para um estado mais jovem, ela consegue mantê-las estáveis com seu chakra abundante. Aos poucos, ela pode realmente voltar no tempo. Uma Tsunade que recupera seu físico jovem e mantém toda a força daquela época não é uma tarefa simples. Ela pode continuar ficando ainda mais forte. Talvez eu esteja criando um monstro, Link refletiu enquanto caminhava para casa. Mas por outro lado, Tsunade estava do seu lado, e ele também tinha alguma vantagem sobre ela. Quanto mais forte ela ficasse, melhor para ele. Mais tempo para crescer e, eventualmente, ele chegaria ao topo do mundo ninja. Primeiro vou comer uma tigela de lamen, depois vou para casa cuidar do meu corpo. Depois, hora de começar a me dopar. Ele se lembrou da enorme sacola de remédios e sentiu que logo estaria disparado. Terra do Vento, Sunagakure. Clique. A porta marcada com kanji para a marionete se abriu. Sazori da areia vermelha saiu e avistou Tio cochilando perto da entrada. Velha, você chama isso de vigília, ele disse. Não me subestime, murmurou Tio sem abrir os olhos completamente. Vou ficar de olho em você. Sazori não se deu ao trabalho de lidar com a velha bruxa estranha. Olhando para Ambu à espreita, ele disse, informe o Kazekage que o boneco do terceiro Kazekage foi consertado. Um Ambu desapareceu num piscar de olhos, enquanto os outros formaram um cerco certeiro. Tio observou seu neto, que parecia normal e não tão normal, mas sua expressão permanecia ilegível, seus olhos mostrando leves mudanças. O que a trouxe de volta à vila? Ela ainda não conseguia descobrir. Sazori agarrou um pergaminho, permanecendo ali em silêncio. Ele não tinha intenção de pegar a marionete do terceiro Kazekage e fugir. Ante sua maior marionete, ela fora arruinada em um piscar de olhos pela bizarra criatura invocada por Link, com seu status despencando. A busca de Sazori já estava direcionada a uma arte superior e eterna. Não demorou muito para que o quarto Kazekage chegasse com vários Jounin. Sazori levantou o braço e abriu o pergaminho, invocando a marionete do terceiro Kazekage atrás de si. Claque! Uma massa de areia preta de ferro se formou no ar e caiu no chão. Deu certo. As emoções do quarto Kazekage oscilavam. Recuperar a criação de areia de ferro significava que o financiamento da vila não seria tão limitado quanto antes, permitindo-lhes produzir mais ferramentas e marionetes ninja. Também significava menos desespero para depender do poder de um Jinchuriki. Ele conteve a excitação e disse calmamente, o que devemos fazer para você entregar o boneco do terceiro Kazekage para a vila? Sazori soltou uma risada fria. Você acha mesmo que eu vou entregar assim tão fácil? A atmosfera ficou imediatamente tensa. Ele selou o boneco do terceiro Kazekage de volta no pergaminho, continuando. Mesmo que você o tivesse, não poderia usá-lo. Eu modifiquei especialmente minha criação. Só eu posso lidar com isso. Vamos negociar, disse Sazori, olhando o quarto Kazekage nos olhos. Capítulo 192. 3 meses e meio depois, no campo de treinamento 7. Ei cara, estou super animado. Link jazia esparramado sobre uma pedra, o corpo todo vermelho como uma lagosta cozida, cada respiração exalando um calor escaldante. O vapor que subia e o suor emaranhado em seus cabelos o faziam parecer completamente superaquecido. Gulp, ele pegou um punhado de remédio que havia preparado com antecedência e engoliu. Sentindo seu corpo esfriar gradualmente, ele se sentou, cerrou o punho e aplicou a extração delicada de doença em si mesmo. Afinal, ele ainda não havia escolhido crescer. No fim das contas, ficar mais forte era o mais importante. Era um sacrifício necessário para o seu grande plano. Nos últimos 3 meses, ele não saiu da vila nem assumiu nenhuma missão. Com as conexões de Tsunade, ele se registrou na divisão médica e passou quase todo o tempo tomando medicamentos poderosos e treinando. Graças à variedade de misturas potentes que Tsunade forneceu, ele mais uma vez encontrou aquela sensação de crescimento explosivo que sentiu quando dominou a extração de doença delicada. Mas, diferentemente de antes, quando ele se concentrava cegamente em desenvolver força em detrimento da velocidade e acabava com um físico desajeitado, agora ele tinha um médico de primeira linha supervisionando. A cada poucos dias, Tsunade o examinava e ajustava o tipo e a dosagem da medicação. Como resultado, ele estava melhorando em todas as áreas simultaneamente. Por causa da medicação, seu corpo não inchou. Em vez disso, sua densidade muscular aumentou assustadoramente, fazendo-o parecer atarracado e compacto. Além do genjutsu, que já era seu ponto fraco, ele estava se preparando para ser um lutador peso pesado completo. Mesmo que seu corpo não estivesse crescendo em altura, dopar-se para ganhar mais força funcionou da mesma forma. Embora ser baixo fosse um golpe duro, se alguém encarasse isso de forma positiva, uma estrutura pequena tinha vantagens em combates de alta velocidade. Quando eu atingir o futuro que desejo, poderei deixar meu corpo crescer novamente.
Deve ser tempo suficiente, certo? Não sou baixo, apenas escolhi me desenvolver um pouco mais tarde. Então Link pensou consigo mesmo, enquanto pegava o balde de água que uma sombra lhe entregou e ele bebeu até se fartar antes de despejar o resto sobre sua cabeça. Tendo se resfriado artificialmente, ele se sentiu muito mais confortável. Minha taxa de melhora começou a diminuir novamente nos últimos dias, e agora estou começando a desenvolver resistência a esses novos medicamentos também, hein? Olhando para as nuvens que se deslocavam, ele suspirou. Desde que descobrira que a extração de doenças delicadas podia resolver todos os tipos de problemas, ele pisava fundo no acelerador da medicação, sem freios, completamente descontrolado. Ele sabia desde cedo que seu progresso acabaria diminuindo. Tsunade previra isso. Ninguém jamais havia ingerido tantas drogas perigosas de uma só vez e sobrevivido, muito menos desenvolvido tolerância. Normalmente, o consumo de estimulantes tão potentes é limitado, então nunca chega ao estágio de retornos decrescentes. Medicamentos potentes inevitavelmente causam efeitos colaterais graves e, com doses altas e repetidas, o corpo neutraliza esses efeitos modificando-se. Ele filtra automaticamente parte da toxicidade do medicamento, fazendo com que o efeito diminua rapidamente. Nem mesmo a extração delicada de doenças conseguiu resolver isso. O jutsu lidava com doenças ou danos, removendo-os, mas a nova resistência do corpo a toxinas era uma adaptação benéfica, então não seria removida. O verdadeiro problema era que muitos desses estimulantes de alto nível funcionavam de forma semelhante. Uma vez que ele desenvolveu tolerância a um, qualquer outro com efeitos semelhantes pouco lhe fazia bem. Nem mesmo Tsunade pôde fazer muito a respeito. Originalmente, Link pensara em pesquisar por conta própria novos medicamentos, mas a energia humana é limitada. Ele mal tinha tempo para desenvolver novos remédios. Para aumentar seus atributos básicos, ele até reduziu seu treinamento de transformação da natureza com liberação de vento. Ele nem sequer havia aberto os pergaminhos ninja que receberá de Tsunagakure. Todos os dias, assim que abria os olhos, ele ingeria uma quantidade de drogas que duraria uma semana para uma pessoa normal e, em seguida, iniciava um treino extenuante. Conforme os efeitos das drogas se manifestavam, ele lançava a extração delicada de doenças em si mesmo. Quando as pílulas de soldado eram digeridas, ele repetia a extração delicada de doenças e então continuava se dopando e treinando. Uma rotina tão desumana ocupava quase todo o seu dia, deixando apenas uma pequena parte para praticar sua técnica de invocação. Ele não tinha tempo para mais nada. Uma boa notícia, porém, ele se preparou mentalmente para uma parada total no crescimento, mas seu corpo, de alguma forma, ainda conseguiu ganhar mais 1 centímetro nos últimos meses. Não subestime esse único centímetro, um pequeno passo na altura, um salto gigante em direção a uma figura mais alta e de pernas longas mais tarde. Pelo menos quero ter 150 centímetros quando Shippuden começar. Ele suspirou baixinho, pensando em como seria desconfortável se Shippuden começasse e ele ainda estivesse na faixa dos 140. Depois de ficar ali por um tempo, a sombra que ele havia enviado antes retornou com roupas secas. Ele se levantou, trocou de roupa e caminhou em direção ao Ishiraku Ramen, pensando no que fazer em seguida. Só se passaram mais de 3 meses, mas já estou na fase lenta que a Tsunade mencionou. Então, a partir daqui, só preciso progredir gradualmente. Mas não posso ficar parada. Vamos aprender todos os ninjutsus que negligenciei e retomar o treinamento natural de liberação de vento. O poder das minhas sombras está atrelado às minhas antigas estatísticas físicas, então elas estão cada vez mais inúteis. Preciso do chakra da besta com cauda, mas não sei como me sairei contra um Jinchuriki. Link não tinha total certeza de sua própria força, já que este não era um mundo que quantificasse níveis de poder como uma quantidade X de chakra. O poder precisava ser medido contra inimigos reais. Embora estivesse muito mais forte do que antes, como se sairia em uma luta real permanecia incerto. Seu amplo crescimento físico significava principalmente uma reserva maior de chakra. Força ou velocidade puras ainda tinham limites mortais. Pelo menos com seus atributos fundamentais melhores, ele era menos propenso a ser derrotado de uma só vez, dando-lhe mais espaço para táticas. Além disso, ele tinha uma vantagem especial, o bisturi de chakra. Com informações sobre alguns dos Jinchuriki do mangá, ele estava bastante confiante caso chegasse a um confronto. O ideal seria não matá-los, mas capturá-los. Se isso não fosse possível, pelo menos roubar mais chakra da besta com cauda. Naruto está obviamente fora dos limites, então talvez o alvo mais fácil seja o Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata. Um astuto de Kirigakure na casa dos 20 anos. Sim, está resolvido então. Concentrando-se nesse plano primeiro, reunir chakra da besta com cauda de um Jinchuriki para renovar as habilidades de suas sombras, em seguida, ir atrás de Orochimaru. Os dados decifrados mostravam que a serpente escorregadia havia ido muito longe com o selo dos 5 elementos. Link aprovava de todo o coração a popularização da energia natural, mas não permitiria que Orochimaru mantivesse o controle. Mesmo que não pudesse matar o homem, ele precisava se apoderar do corpo original. Prédio do corpo médico, laboratório do último andar. Plop! Uma protuberância no corpo do rato de laboratório se abriu. Carne rosa clara espalhou-se pelo vidro transparente. O assunto falhou novamente. Shizune digitava em um computador, enquanto Tsunade estava na mesa de operação, sua expressão sombria enquanto olhava para Kimimaro. Até agora, ela ainda não conseguia descobrir como o selo dos 5 elementos de Link criou o corpo original, nem porque ele conseguia atrair energia natural.
2 meses contínuos de experimentos revelaram que a carne normal de Kimimaro, uma vez transplantada, não absorvia energia natural. Mesmo a remoção do selo não mudará nada, nenhuma atração de energia natural. Com a cooperação de Link, eles determinaram ainda que a potencial detonação de Kimimaro era causada pela rejeição mútua entre seu corpo, a marca amaldiçoada, a energia natural e as células do corpo original. A agressividade excessiva dessas células forçava tanto o físico de Kimimaro quanto a marca amaldiçoada a suprimi-las em conjunto. Isso deixou Kimimaro basicamente incapaz de controlar seu próprio corpo ou moldar chakra. Se fosse apenas a energia natural padrão da marca amaldiçoada, uma explosão não faria tanta diferença. Mas as células do corpo original aspiravam um tipo de energia natural violentamente destrutiva. O choque em constante escalada acabaria por fazer seu corpo colapsar em uma bomba especial de energia natural. Tsunade entendeu o princípio geral, mas não a causa mais profunda. Mesmo assim, ela prosseguiu com a pesquisa. Tendo identificado o problema, começou a extrair o pequeno aglomerado de células suprimidas do corpo original para realizar testes. Transplantando-as repetidamente em camundongos de laboratório por mais de meio mês, ela reduziu lentamente as células do corpo original em Kimimaro, permitindo que ele recuperasse sua capacidade de moldar chakra. Mesmo assim, ela permaneceu sem saber como manter vivos os camundongos com as células transplantadas. Será que, além da energia natural da marca amaldiçoada, o chakra normal não consegue encontrar equilíbrio com as células do corpo original? Tsunade murmurou, embora já tivesse uma resposta provável. Afinal, o modo sábio existia, prova de que energia física e mental suficientemente forte podia se equilibrar com a energia natural. O problema com o modo sábio era que nem todos conseguiam sentir e absorver a energia natural, e mesmo que conseguissem, precisavam de imobilidade para conquistá-la. O que era estranho em combate real. As células do corpo original pareciam resolver esse problema, absorvendo energia natural ainda mais potente. Mas esse poder também era explosivamente destrutivo, o que significava que era necessário um corpo com grande força física e chakra abundante para transformá-lo adequadamente em uma nova forma de chakra sábio. Portanto, em princípio, essas células do corpo original superariam a dificuldade de detectar e absorver energia natural, se experimentos posteriores pudessem descobrir como lidar com elas. No entanto, os camundongos eram muito frágeis, uma vez concluído o transplante, logo morriam. Realisticamente, os sujeitos de teste adequados eram humanos ou animais ninjas. Humanos especialmente fortes com controle avançado de chakra poderiam permitir que cada pessoa usasse o modo sábio. A expressão externa de Tsunade não revelava muita coisa, mas por dentro ela estava dividida. Experimentos humanos não eram um grande tabu no mundo shinobi, mas cruzar essa linha moral parecia pesado demais para ela. Há muito tempo, os experimentos de Orochimaru com as células do primeiro Hokage já lhe haviam ensinado uma lição dolorosa. No entanto, a possibilidade do modo sábio universal era como uma cenoura na frente de um burro, tornando difícil para ela descartá-la. Se eu precisar de alguém com grande força física e chakra enorme. Em silêncio, Tsunade fechou os olhos. Capítulo 193. Até mesmo o efeito combinado de vários medicamentos está enfraquecendo. Tsunade balançou a cabeça calmamente. Você tomou demais. Não é possível que você volte a esse mesmo ritmo de melhora tão cedo. Por dentro, ela se sentia bastante surpresa. Inicialmente, seu plano era que Link tomasse todos aqueles remédios em 2 ou 3 anos, garantindo que não houvesse problemas reais, e então aumentasse gradualmente a dosagem. Depois de cerca de 10 anos, quando adulto, ele atingiria seu auge por meio de treinamento medicinal constante. Até lá, todos os aspectos de seus atributos físicos corresponderiam aos padrões de um Kage. Mas ela não esperava que esse garoto fosse tão decisivo, passando apenas meio mês confirmando que sua técnica poderia eliminar os efeitos colaterais antes de consumir imediatamente as maiores doses possíveis, sem medo de que a técnica pudesse falhar. Com uma dosagem tão absurda, uma pessoa normal deveria ter desmaiado instantaneamente, e mesmo que a técnica de alguma forma a salvasse, ela passaria o resto de seus dias em uma cama de hospital. Bem, dado o quão bizarro ele é, talvez eles se tornassem um valioso espécime de laboratório. Ela pensou, e então falou em voz alta. Precisarei de algum tempo para desenvolver novos medicamentos. Não espere muito a curto prazo. Entendo, respondeu Link, não exatamente decepcionado, apenas um pouco arrependido. Ele já havia se preparado para essa possibilidade. Obrigado pelo trabalho. Tsunade parecia um tanto distraída, olhando pela janela. Se não houver mais nada. É sobre os experimentos do Orochimaru, certo? Link não saiu com tato. Em vez disso, fez uma pausa e disse, se houver algo que eu possa fazer, é só me avisar. O olhar de Tsunade se voltou para ele. Talvez porque seu corpo estivesse realmente rejuvenescendo, ultimamente ela sentia sua própria mentalidade também rejuvenescer. Antigamente, ela nunca teria hesitado ou se preocupado tanto em fazer algo. Ela simplesmente avançava. Muitos de seus desenvolvimentos como ninja médica aconteceram dessa forma. Então, vou indo. Sem mais palavras, Link deixou o prédio do corpo médico, retornando à sua rotina habitual de treinamento. Primeiro, ele foi ao campo de treinamento 7 para seu treinamento diário de transformação da natureza de liberação de vento. Anteriormente, ele havia completado o primeiro estágio daquela transformação da natureza, cortar folhas com precisão usando o chakra do vento. Agora, ele estava no segundo estágio, tentando expandir instantaneamente seu poder de corte, cortando cachoeiras. Ele havia consultado Azuma em busca de conselhos. Graças ao controle de chakra decente de Link, seu progresso foi rápido o suficiente.
Ele imaginou que terminaria em 1 ano e seria capaz de liberar a liberação de vento. É uma pena que eu não possa usar clones de sombras padrão para esse hack de experiência. Ele treinou até o pôr do sol, depois se despediu de Sasuke, que ainda estava se esforçando, e saiu para jantar. Mais tarde, na sala de treinamento de sua casa, continuou praticando técnicas de invocação e stand substituto antes de dormir. Durante a hora que antecedeu o sono, Link estudou o pergaminho para Shichi-Eiko, rugido final do leão. Jutsus de selamento costumavam ser complicados, e ele precisava de tempo para aprendê-los. O selo dos 5 elementos apenas rompia o chakra, mas Shichi-Eiko o selaria completamente. Muito mais complexo. Ele imaginou que levaria um tempo, ainda assim, estava quase lá. Embora a potência de seus superfármacos estivesse diminuindo, ainda era melhor do que o treino normal. Ele continuou a tomá-los. Apenas reduziu seu treino corporal diário para apenas as manhãs. Os superiores da aldeia não lhe impuseram exigências especiais. Deixaram-no permanecer na aldeia, servindo nominalmente como assistente no corpo médico, enquanto, na verdade, se concentrava em seu autoaperfeiçoamento. Enquanto isso, os ninjas de Konoha estavam ocupados trocando golpes com o shinobi de Ami ao longo das fronteiras do País dos Rios e do País da Chuva. A equipe de Kakashi já havia cumprido missões no País dos Rios, atrapalhando os ninjas de Ami. Mesmo assim, ninguém ordenou que Link fosse até lá. Os dias se passaram sem nada de especial. Meio mês depois, Link finalmente desenhou o Eremita Púrpura novamente. Nikou Shuka, cidade pousada. Ele olhou para a foto da figura de Eremita Púrpura. Suas sombras já estavam preparadas para partir. Anoitecer, na floresta do lado de fora da cidade das pousadas Nikou. O dragão da montanha bateu as asas e pousou, derrubando várias árvores grandes no processo. Depois abaixou a cabeça para seu mestre pular. Link, carregando um pergaminho gigante nas costas, saltou para o tronco de uma árvore. Ele dissipou a técnica de ocultação do dragão da montanha e correu em direção a Nikou Shukuba. As sombras, liberadas das costas do dragão, fundiram-se ao chão como formas bidimensionais perseguindo. Uma Shukuba no Japão histórico era, na prática, uma estação de correios. Em um contexto terrestre mais antigo, seria chamada de estação de retransmissão. Nos tempos modernos, talvez fosse como um ponto de parada em uma rodovia. Os assentamentos formados ao redor dessas estações eram chamados de Cidade das Pousadas Nikou. Neste mundo semelhante ao de Naruto, elas continuaram sendo centros de transporte vitais. Muitas pessoas aqui. No portão da Shukuba, Link se misturou à multidão. Um garoto baixinho carregando um pergaminho enorme, desta vez escondendo o protetor de testa, já que estava ali para se envolver com o Jinchuriki, ainda despertava olhares curiosos. A rua estava lotada de viajantes, e havia lojas por toda parte, casas de chá, bares, restaurantes, casas de entretenimento e pousadas. Sombras deslizavam entre a multidão e os prédios, mantendo-se vigilantes. Eles tinham baixa inteligência, então não podiam fazer a busca sozinhos. Link precisava procurar pessoalmente. A curta duração da invocação do Eremita Púrpura era um problema. Uma vez que ele localizava um local, ele tinha que ir pessoalmente para encontrar o alvo. Da última vez, encontrar Tsunade foi simples, ela se destacou perto dos cassinos. Mas agora, procurar o Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata que era constantemente caçado, seria muito mais trabalhoso. Ele não iria simplesmente desfilar em plena luz do dia, e a diferença entre sua aparência no anime e a vida real poderia ser enorme. A foto do Eremita Púrpura era apenas uma visão traseira, então Link não tinha certeza. A menos que lutassem, a verificação poderia ser difícil. Seus únicos trunfos eram sua detecção de chakra e o Sharingan de Uchiha Fugaku. Ele teria que verificar cada assinatura de chakra forte ao redor, na esperança de encontrar seu alvo. Duvido que muitos ninjas fiquem aqui. Já está tarde. Vamos nos hospedar primeiro. Vendo apenas um leve tom avermelhado no céu, Link decidiu adiar a busca até a noite. Nessa viagem, Shizune havia organizado uma missão para ele, coletar ervas valiosas. Sem limite de tempo, essencialmente uma desculpa para ele vagar para fora da vila. Ele havia informado o terceiro Hokage com antecedência. O velho apenas sorriu e concordou sem objetar. Sem restrições de tempo, Link planejava passar até um mês procurando o alvo, retornando após os próximos exames Chunin, se necessário. Ele sabia que não havia como encontrar o Takata instantaneamente. O Eremita Púrpura apenas indicara que estava em algum lugar por perto, então Link vasculharia cuidadosamente. E se não conseguisse encontrá-lo, tudo bem, ninguém consegue na primeira tentativa sempre. Eles são tão lenientes em me deixar sair. Não estão preocupados que eu possa me tornar um ninja desonesto quando quiser? Link refletiu distraidamente. Vagando um pouco, escolheu uma pousada perto do portão, comeu um jantar rápido e saiu da cidade das pousadas Nikou para usar Rashomon e invocar o Uchiha Fugaku. Juntos começaram a procurar pela figura na foto ou por alguém com chakra forte. À noite, dentro da cidade das pousadas Nikou, em uma pousada de águas termais, do lado de fora do banho feminino. Rachadura. Quem está aí? Gritou um Jounin usando um protetor de testa Suna. 3 adolescentes de Sunagakure se aproximaram. Um deles examinou a área com ansiedade. Mukade-sensei, onde está o inimigo? Mas esses são agora mesmo. O Jounin de Suna chamado Mukade franziu a testa, olhando ao redor. Fique de guarda, Shari. Vá dizer à senhorita Nai para sair. Ao ouvir essas palavras, ele de repente se transformou em areia. Não se mexa, seu... O verdadeiro Mukade apareceu no telhado, pressionando uma kunai no pescoço de uma figura baixa carregando um pergaminho gigante. Antes que pudesse terminar, todo o seu corpo foi jogado para trás. Baque. Estrondo. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão, lançando-se incontrolavelmente pela calçada. Seu impulso o jogou contra uma parede, arrancando um grande pedaço. Sentindo-se tonto, ele conseguiu se recuperar um segundo depois, apenas para ver 2 formas humanas escuras o prendendo de cada lado. Isso é.
Seus olhos se arregalaram, lembrando-se de uma certa informação de sua aldeia sobre aquela pessoa. Link pulou para baixo e olhou para os 3 genins de Suna tensos. Deixando suas sombras recuarem para o chão, ele disse, minhas desculpas, foi um mal-entendido. Eu não tinha intenção de atacar vocês, eu só estava de passagem. Você é Link de Konoha, certo? Mukade esfregou o pescoço dolorido. Eu sou o Jounin de Sunagakure, Mukade. Então ele me reconheceu, pensou Link com o rosto calmo. Desculpe, eu estava apenas de passagem e inadvertidamente interferi na sua missão. Na realidade, todo o desastre ocorreu porque a duração de Rashomon havia terminado e ao ser puxado para trás, o Uchiha Fugaku acidentalmente roçou no teto, fazendo um leve ruído e revelando a posição de Link. Apesar de ter sido eliminado num piscar de olhos, a percepção e a reação do Jounin de Suna foram muito boas. Seus selos de mão e jutsus também eram decentes. Em combate corpo a corpo, se alguém não fosse uma fera de alto nível, tudo terminava no momento em que Link o tocava, graças ao seu selo dos 5 elementos ou, como agora, ao seu recém-dominado Hanshin-Shou, perturbação das vias corporais. Frente a frente, ele tinha uma vantagem enorme. Ei, o que aconteceu? Uma mulher vestindo apenas uma toalha saiu do banheiro feminino com curiosidade na voz. Não é nada. Mukade forçou um sorriso. Ele estava prestes a trocar algumas palavras com o famoso jovem Jounin especial de Konoha, mas então viu Link desaparecer instantaneamente com o Shunshin. Link não tinha tempo para bate-papo com estranhos. Ele havia planejado manter discrição. Sendo reconhecido, teve que ir embora na hora. Má sorte. Ele suspirou interiormente. Não esperava ser reconhecido. É claro que o jutsu de transformação não conseguiria alterar seu rosto real o suficiente para enganar ninjas experientes, então foi isso. Ele também não se deu ao trabalho de convocar novamente o Uchiha Fugaku. Já era tarde. Ele apenas faria um pouco mais de reconhecimento antes de se recolher para dormir. Ele estendeu seu sentido de chakra pelos arredores. Capítulo 194. Ei! Vestindo um yukata azul largo e sentado no topo de um prédio, o homem percebeu que a comoção próxima envolvia um ninja sensorial. Ele pareceu um pouco surpreso, e seu corpo se transformou em inúmeras bolhas. Pop. Depois que as bolhas estouraram, ele desapareceu no local. Svi. Segundos depois, Link pousou e cheirou o ar, canalizando o chakra para o nariz. Mas não havia cheiro algum. Ele tinha certeza de que acabará de encontrar outro ninja que conseguia senti-lo. A pessoa fugia com tanta sensibilidade, algo parecido com o usuário de bolha caçado. Mas também poderia ser algum outro ninja desonesto ou um ambu. Conseguir apagar completamente o odor deles era uma habilidade de ocultação bastante poderosa. Link ampliou seu alcance sensorial novamente, percorrendo a maior parte das ruas próximas em silêncio, mas não encontrou nada. Ele pessoalmente explorou os arredores, não viu ninguém suspeito e com o amanhecer se aproximando, desistiu por enquanto. Retornou à estalagem para descansar. Desde o início, nunca planejou encontrar seu alvo em apenas um dia, então não havia necessidade de pressa. Nada aconteceu da noite para o dia. No dia seguinte, ele passeava sozinho pelas ruas da cidade das pousadas Nikou. Invocar o Uchiha Fugaku em plena luz do dia em uma cidade lotada só para usar o Sharingan seria chamativo demais, se ele não estivesse usando o Sharingan. Era melhor confiar em sua própria detecção incremental de chakra. A cidade das pousadas Nikou não era grande. Em apenas um dia, Link havia circulado a cidade inteira. Além da equipe de 4 pessoas de Suna, ele não viu nenhum outro ninja. Possivelmente alguns estavam escondidos. Relutante em desistir, ele ficou na cidade por mais um dia sem encontrar nada, e então deixou a cidade das pousadas Nikou para verificar os arredores. Mas a sorte nunca veio. Nos dias seguintes, ele não encontrou nada. Se eu tivesse um ninja forte do tipo sensor, ou talvez cães ninjas, gatos ninjas. Enquanto Link viajava pela floresta, ele refletia sobre maneiras de aprimorar suas habilidades de detecção. Não podia continuar dependendo do faro para sempre. Canalizar chakra para o nariz era rudimentar demais, nada páreo para as artes secretas de um Inuzuka ou para uma fera ninja especializada. Mas criar uma fera ninja representava um grande problema. Sua técnica de invocação era normal, então ele não podia invocá-la quando quisesse. Ele teria que carregá-la consigo, como Inuzuka Kiba. Alternativamente, viajar com um ninja de reconhecimento era outra possibilidade. Parecia viável. Na maioria das vezes, ele não lutava muito sozinho. Suas sombras e Rashomon conseguiam derrotar a maioria dos inimigos. Diante de um inimigo realmente poderoso, as sombras poderiam primeiro levar seu animal de estimação, ou melhor, parceiro, para escapar. O clã Hyuga não seria ruim. Aburame ou Inuzuka também serviriam. Pensando bem, o time 8 se encaixaria perfeitamente. Acho que metade desse plano de encontrar um Jinchuriki já fracassou. Bom, tenho outros objetivos alternativos. Link fez uma pausa, sentou-se em um galho para pegar seu caderninho. Se não conseguisse localizar os Jinchuriki, desenterrar objetos de valor também não seria ruim. Com dinheiro, ele poderia comprar equipamentos de laboratório e eletrônicos e depois retornar à sua base no País das Ondas. Fazia muito tempo que não ia para lá. Poucos dias depois, numa cidade próxima, numa certa casa de penhores. Essas joias. Só posso lhe dar 1 milhão de ryu, disse um homem de meia idade usando um monóculo, após examinar a caixa de joias por um tempo. 2 milhões, respondeu Link. O homem de meia idade tirou o monóculo e balançou a cabeça. Garoto, não vou perguntar onde você conseguiu essas joias, mas só posso ir até 1,2 milhão. Link permaneceu impassível. 2 milhões é o meu limite. Você não acha que aqueles samurais na sua porta conseguem me dar conta, acha? Bang! A porta do escritório se abriu de repente. O samurai caolho à frente do grupo sacou sua lâmina rugindo. Seu pirralho. Você acha que está falando com eu? Voxash. Clean.
Uma kunai passou rapidamente quebrando a espada do samurai, enterrando-se no chão, com a lâmina quebrada alojando-se diagonalmente entre as pernas do homem de um olho. Link girou outra kunai no dedo. Vá em frente e continue falando. Estou ouvindo. 2 milhões então, disse o homem de meia-idade, enxugando o suor da testa. Abriu uma gaveta, pegou algumas chaves, pegou a caixa de joias e saiu. Ain Link pigarreou. Quero a moeda do rio da Terra do Fogo. O homem estremeceu, deixou as joias sobre a mesa às pressas e saiu correndo. Uma das sombras de Link o seguiu silenciosamente. Os vários samurais aglomerados perto da parede não ousaram emitir um som. Claramente, aquele pirralho era um ninja bastante temível. Com aquela velocidade e poder, matá-los não levaria muito tempo, então eles se calaram. Link estava sentado, esperando na cadeira. Depois de um tempo, o homem de meia-idade retornou com uma bolsa cheia de dinheiro. Enquanto Link contava, o homem hesitou e disse, Senhor, se estas suas joias forem penhoradas em nosso acordo, provavelmente serão vendidas como garantia não reclamada se o senhor não as resgatar a tempo. Uma casa de penhores no estilo japonês era chamada de shishiya. Promover significava dar itens como garantia, e perder significava não recuperá-los dentro do prazo. Sem problemas. Link se levantou, erguendo o dinheiro contado. Só trate como se eu tivesse vendido direto para você. Se ele próprio vendesse as joias, talvez conseguisse 4 ou 5 milhões. Mas ele simplesmente não tinha tempo para pesquisar, e muitos joalheiros não aceitavam produtos questionáveis, ou ofereciam preços extremamente baixos. Penhorá-los era mais simples. Essas lojas frequentemente administravam lojas de artigos de segunda mão para itens não resgatados. O homem de meia-idade forçou um sorriso irônico. Suspeitava que Link pudesse ser algum ninja desonesto e perigoso. Que estilo descarado. Ele simplesmente não mencionou juros ou outras taxas. Link saiu com o dinheiro, mas antes de sair da cidade, percebeu que alguém o seguia por trás. Um ninja, hein? Ele franziu a testa levemente, sentindo o uso de chakra. Realmente tenho vendido muitas coisas ultimamente, é inevitável chamar atenção. Com a ajuda de seu dragão da montanha, sua mobilidade era extraordinária. Em apenas um dia, ele desenterrou vários tesouros escondidos nas proximidades da cidade das pousadas Nicole, joias, dinheiro estrangeiro e barras de ouro. Planejando deixar a vila, ele decidiu vendê-los em casas de penhores locais. Dada a sua força, ele não tinha medo de ser alvo, então foi um tanto imprudente. Ainda tenho algumas barras de ouro sobrando. Depois que eu acabar com esse ninja que está me seguindo, vou me livrar do resto e ir embora. Fingindo não perceber nada, Link saiu da cidade em direção a uma pequena floresta. Alguns segundos depois, baque, um homem com colete à prova de balas foi jogado ao chão pelas sombras de Link. Ferido, ele se forçou a olhar para o garoto empoleirado em um galho. Antes que pudesse enxergar direito, as sombras esmagaram sua cabeça contra o chão. Tonto, com a boca cheia de sangue, sua cabeça foi puxada para cima novamente. Fale, disse Link, saltando para ficar diante dele. Quem te mandou? Sem emitir nenhum som, Link lançou um genjutsu. Capítulo 195. Meu nome é Shuri, sou responsável pela casa de penhores, Salt. O homem que se dizia Shuri interrompeu seu chakra, dissipando o genjutsu. Por um momento seu rosto ficou inexpressivo. Assim que recobrou a consciência, fechou os olhos silenciosamente sem dizer uma palavra. Apenas um trabalhador de uma casa de penhores? Link estava cético. Ele certamente não confiava nas palavras de um estranho. Estava prestes a formar selos para invocar o Shiha Fugaku e sondar com o Sharingan, quando o homem à sua frente convulsionou repentinamente. Ele estava morto. Link franziu a testa, refletindo um pouco. Ele selou o cadáver em um pergaminho. A morte não era necessariamente o fim. O corpo de interrogatório de Konoha podia extrair todas as memórias de um cadáver. Mesmo que o homem o tivesse seguido apenas por dinheiro, não havia necessidade real de acabado com a própria vida. Será que ele temia que, uma vez interrogado, outros familiares amigos fossem envolvidos? Isso era logicamente plausível, mas Link se sentiu inquieto. O acompanhamento abrupto e aquela morte pareciam revelar segredos mais profundos. Com a força de Link, além de um punhado de inimigos monstruosos, não havia muito a temer. Se estiver conectado à loja de penhores, esqueça. Vou levar o ouro de volta para a vila. Ele mudou de planos imediatamente, abandonando a ideia de vender bens roubados localmente. Vou dar uma última olhada na cidade das pousadas Nicole e depois vou embora. Parece improvável que eu encontre o Takata agora. Ele ainda não havia se livrado da informação do eremita roxo nem daquele chakra forte que sentiu na primeira noite. E depois disso talvez eu visite a loja de ferramentas de Nekobaia. Ainda tem um lote de moeda estrangeira para gastar. Ir ao Banco do País do Fogo é mais complicado, e não tenho certeza se Nekobaia estaria disposto a me ajudar a comprar equipamentos elétricos ou algo assim. Depois de pensar um pouco mais, considerando um possível encontro com o Jinchuriki e o incidente da perseguição ninja, ele decidiu não selar todo o seu dinheiro em um pergaminho. Em vez disso, manteve bastante consigo, dividindo-o especificamente em 3 bolsas. Tudo atendia ao padrão de moeda utilizável por captura para seu jutsu de vinculação. Com os preparativos prontos, Link logo partiu com suas sombras. Abaixe a aba. Poucos minutos depois, um corvo empoleirado no topo da árvore, ocupado aparando suas penas, alçou voo para o céu. Imediatamente depois, um rosto meio preto, meio branco emergiu do chão. Itachi com certeza está de olho naquele pirralho, não é? O tom de Zetsu negro era um tanto zombeteiro. Zetsu branco falou animadamente. Ei, você acha que o Itachi vai atacar o Kakuzu pelo bem do Link? Se esses dois lutarem, vai ser um espetáculo. Zetsu negro ignorou seu companheiro e afundou silenciosamente de volta no subsolo, refletindo sobre as coisas. O porquê Link de repente começou a procurar um Jinchuriki? De onde ele tirou as informações daquela foto? Ele monitorava aquele garoto incomum de Konoha o tempo todo, fosse em Konoha ou viajando para fora.
mas nunca parecia ter uma rede de informações, nem se encontrar com informantes. De alguma forma, ele acabou com uma foto do Jinchuriki dos Seis Caudas, do nada. Era suspeito o suficiente para que Zetsu Negro tivesse que pensar com cuidado. Se for algum jutsu mutante ou besta invocadora, então ele se torna ainda mais importante. Tobi vem atrasando a coleta de bestas com cauda. Possivelmente. Cidade das Pousadas Nikou. Quando Link chegou, era quase meio-dia. Ele não esperava realmente capturar seu alvo agora, então demorou primeiro procurando uma loja de ramen e sentando-se, logo depois de fazer seu pedido. Mas antes que o ramen chegasse, um homem de túnica preta entrou na loja e caminhou direto até ele. Ao se mover, tirou o capuz, revelando o rosto de Sasori da areia vermelha. As sombras de Link imediatamente se levantaram, cercando-o. Com esse acontecimento repentino, o burburinho na loja de ramen silenciou imediatamente. Alguns clientes viajados se encostaram discretamente nas paredes para evitar serem pegos em um possível fogo cruzado. Link se virou. Ele não atacou as sombras imediatamente. Seus pensamentos estavam em como Sasori o encontrara. Talvez ele tivesse Shinobi de Tsunagakuri? Sasori permaneceu imóvel, sem demonstrar hostilidade. Não tenho intenção de lhe fazer mal, disse ele. Não é um pouco tarde para dizer isso agora? Link se levantou, bateu no balcão e gritou. Apenas coloque isso no chão, obrigado. O dono da loja de ramen, segurando a tigela que Link pediu, estava paralisado no balcão, paralisado de medo. Ao ouvir as palavras de Link, ele deu um suspiro de alívio, largou o ramen, virou-se e desapareceu na cozinha dos fundos. Seus movimentos estão expostos. Akatsuki está a caminho, disse Sasori, inexpressivo. Temos potencial para cooperar, dinheiro, ninjutsu, informações, posso oferecer tudo isso. Desde que Sasori se transformara tão cedo em uma marionete humana, ele expandiu incansavelmente seu poder pessoal. Usando sua técnica manipulativa da areia para ocultação de memórias para cultivar espiões, ele plantou agentes por todo o mundo Shinobi. Tendo recuperado sua marionete do terceiro Kazekage e se reconectado com Tsunagakuri, ele tinha confiança suficiente para cobrar qualquer preço que Link exigisse. Link permaneceu em silêncio. Ele não precisava nem se importava com uma parceria em si, mas forjar uma aliança com o ninja rebelde de Rank S prejudicaria sua reputação tanto em Konoha quanto em Suna. Qualquer acordo feito em segredo seria um problema. Se eu capturasse você e o entregasse a Tsunagakuri, eu também não receberia uma grande recompensa em dinheiro e jutsu. Não sou mais um criminoso procurado. Pode confirmar com Tsunagakuri. Quando Sasori mencionou sua própria vila, seu tom foi imparcial. Ele fez uma pausa, olhando de soslaio para a entrada. É tarde demais. E você escapou rápido mesmo. Duas figuras em vestes negras estampadas com nuvens vermelhas apareceram na porta. Uma delas tinha cabelos grisalhos penteados para trás e carregava uma foice selvagem de 3 lâminas. Um sorriso enlouquecido se espalhou por seu rosto. Quero sacrificar esse pirralho aos deuses agora mesmo. Idan, não baixe a guarda. Ele é o elo de Konoha com todos aqueles ninjutsus perigosos. Senão você pode morrer, disse o mascarado ao lado dele. Seus olhos esverdeados brilhavam cobiçosamente para o alvo. Sasori, você está se intrometendo? Perguntou o homem mascarado. Sasori os encarou impassivelmente. Da manga, retirou um pergaminho e o agarrou. Se bem me lembro, o líder ordenou que não o tocassem. Vocês dois vão desafiar a ordem do líder? O rosto de Idan se contorceu de arrogância. Ele deu um passo à frente, dizendo, mais cedo ou mais tarde, vou amaldiçoar aquele maldito líder até a morte também. Kakuzu, vamos desertar juntos. Sua voz impetuosa dizia, tudo é tão restritivo, está me deixando louco. Com as mãos pendendo para baixo, escurecendo lentamente, o rosto de Kakuzu demonstrava pouca emoção. Suas costas estavam salientes onde não podiam ser vistas de frente. Em tom suave, ele disse, então parece que desta vez você vai nos enfrentar. Idan, deixe comigo? O coração daquele garoto será meu. Ah, e Sasori? Ouvi dizer que você perdeu seu corpo real lutando contra aquele pirralho. Só porque éramos da mesma organização não significa que terei misericórdia. É melhor você. O ombro de Kakuzu subitamente esticou o tecido. Daquela protuberância emergiu um bizarro rosto mascarado azul e branco, abrindo a boca em direção aos que estavam dentro da loja. Rancor da terra? Uma rajada feroz surgiu, envolvendo até mesmo seu camarada Idan. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Rachadura. De repente, uma parede de terra se ergueu dentro da loja de ramen, destruindo todo o estabelecimento. Toque, 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 toque. Num instante, esferas de vento de alta pressão atingiram a maior parte da parede de terra, espalhando lama por toda parte em uma grande quantidade de jatos. O pergaminho de Sasori já havia se aberto. Uma marionete humanoide novinha em folha, com braços negros forjados em areia de ferro, bloqueou o golpe da foice. Com a outra mão estendida, os símbolos do jutsu de invocação brilharam. Várias kunai equipadas com marcadores explosivos foram disparadas. A foice de 3 lâminas de Idan passou raspando pelo braço de Sasori, cortando sua manga e cortando parte do membro, expondo o interior vazio. Diante de uma kunai preparada para explodir, ele não teve escolha a não ser puxar a corrente da foice e dar um mortal para trás. Enquanto desviava da kunai no ar, ele soltou a foice, deixando-a girar sozinha. Tocar. No momento em que ele pousou, ele pegou a foice perfeitamente novamente, desviando da lâmina penetrante da marionete. Droga! Kakuzu, esse cara é quem eu mais odeio. Rugiu ele, agarrando a foice com as 2 mãos e tentando dominar o boneco. Depressa, acabe com esse pirralho. Ainda tem tempo para conversar? Os dedos de Sasori se contraíram, e de um canto surgiu uma marionete em forma de leão, colocada ali de antemão. Suas grandes mandíbulas de dentes afiados se fecharam com um estalo violento. Crunch!
Sangue fresco espirrou, cortando o torso de Ida no peito e abdômen com uma só mordida. Tão barulhento. O braço que Sazori havia cortado pendia frouxamente. Ele abriu a outra mão. Fios de chakra conectavam 5 marionetes. Ele olhou para o lado do campo de batalha. Como seu corpo precisava ser o de uma marionete humana para que ele pudesse operar as artes de marionetes e os jutsus de invocação. Ele não podia simplesmente se reconstruir a partir de areia de ferro como suas marionetes mais novas. Na verdade, como Sazori era obcecado por marionetes humanas, seu poder de combate real diminuiu em comparação ao seu eu anterior. Embora seja verdade que marionetes humanas pudessem replicar o jutsu que a pessoa possuía em vida, elas sacrificavam a durabilidade da marionete. Além disso, uma marionete humana era limitada pelas capacidades de seu corpo original, restringindo quanto ela poderia ser modificada. Mudanças estruturais excessivas arruinariam seu jutsu original. Foi por isso que após deixar Tsunagakure, além da marionete do terceiro Kazekage de si mesmo, Sazori praticamente não tinha mais obras dignas de nota. No caminho ortodoxo das marionetes, como o estilo de Tio de controlar marionetes com ferramentas de ninjutsu, selos e armas baseadas em pergaminhos. O foco único de Sazori nas habilidades do sujeito falecido era efetivamente um caminho corrupto para os mestres de marionetes. Agora que ele havia voltado a usar marionetes de ferro e areia, ele havia perdido uma variedade de jutsus peculiares, mas também havia recuperado muito do poder bruto que tinha antes de se tornar uma marionete. As roupas de Kakuzu já estavam rasgadas, expondo todos os pontos que cruzavam seu corpo. 4 máscaras de formatos diferentes, envoltas em tentáculos negros, estavam de cada lado dele. Ele lançou um olhar para Idan, aparentemente despreocupado com o desmembramento de seu parceiro. O chão se abriu de repente, fios negros arrastaram Idan, cortado em 2, para o subsolo. Momentos depois, ele ressurgiu intacto em algum ponto distante, aparentemente revivido. Então ele realmente é imortal. Sazori observou impassivelmente. Seu idiota, você é apenas Idan, parecendo completamente desgrenhado. Estava prestes a vomitar palavrões quando Kakuzu o chutou para longe. No ar, várias etiquetas explosivas presas às costas de Idan começaram a queimar rapidamente. Bum! Em meio à fumaça e aos pedaços de carne que voavam, metade de um braço caiu aos pés de Kakuzu. Fios negros à espreita no subsolo recolheram furtivamente o membro dilacerado. Eu disse para você não baixar a guarda. Se você atacar esses dois de forma imprudente, vai acabar morrendo. Kakuzu falou enquanto olhava seriamente para uma parede de terra que se transformava rapidamente. Droga! A cabeça de Idan caiu torta ao longe. Fios negros a arrastaram de volta como se estivesse carregando lixo, e ele ainda espumava de raiva inútil. Seu ritual secreto Jashin era quase inútil contra corpos de marionetes que não tinham carne ou sangue. Akatsuki, cada um de vocês. A voz calma de Link soou ao lado de ventos ferozes e rugidos bestiais. Em um instante a poeira rodopiante foi levada embora. Ele abriu os braços, elevando-se acima da cabeça. Você está me irritando. Antes mesmo de terminar de falar, a expressão de Kakuzu mudou. Com suas 4 criaturas mascaradas, ele saltou para o lado, gritando, cuidado com as sombras. Inúmeras sombras já estavam se aproximando sob a cobertura da poeira rodopiante, lançando ataques simultâneos em sincronia com as palavras de Link. Idan, mal recomposto, estava meio segundo mais lento e foi rapidamente engolido pela multidão de sombras. Especialmente as 5 sombras especializadas dos 8 portões, que se moviam ainda mais rápido que ele. Como membro mais lento da Akatsuki, apenas velocidade 7 no geral, ele não conseguia competir com esses clones de 8 portões de velocidade 8. Com um único golpe, ele foi chutado para longe. Embora o taijutsu de Idan fosse forte e seu chakra enorme, e a técnica Jashin letal, nenhuma habilidade padrão de combate corpo a corpo poderia resistir a 5 inimigos mais rápido que você sem medo de dor, ferimentos ou genjutsu. Além disso, dezenas se não centenas de sombras regulares, um pouco mais lentas, invadiram o local. O corpo que Idan acabará de costurar foi dilacerado mais uma vez em menos de um segundo. Apenas sua cabeça e a mão com o anel acabaram presas nas mãos de uma sombra dos 8 portões empoleirada no telhado. Gaara, Kankuro e Temari já experimentaram o mesmo sentimento. Não parece bom. Kakuzu estava em outro telhado, observando o dragão da montanha que agora se elevava no ar, além de Link acima. Então concentrou-se na horda de sombras ao redor. Claque! As máscaras de liberação de fogo e liberação de vento abriram suas bocas simultaneamente. Bum! Máscara estranha chama explosiva. Sinais de chakra tão fortes. Não muito longe dali, o Jounin de Tsunagakure e Mukade conduziu seus 3 subordinados e seu cliente para um lugar seguro. Ele próprio saltou para um prédio próximo, indo direto para a rua comercial que acabará de explodir em explosões. Embora tivesse informado Sazori-sama sobre a localização de Link há apenas alguns dias, a ideia de que uma briga pudesse começar tão cedo deixou tenso. Ele ainda não havia esquecido a facilidade com que fora derrotado em um instante. Se Sazori-sama e Link estivessem realmente em desacordo, talvez não houvesse escolha a não ser se sacrificar. A área devastada pela guerra estava cheia de civis em fuga, e vários prédios desabaram e agora soltavam fumaça densa. Mukade correu até lá, avistando a multidão colossal de sombras na rua. Seu coração afundou imediatamente. Então notou uma figura bizarra com costuras por todo o corpo parada entre eles, e seu ânimo despencou mais uma vez.
Antes que pudesse estudar o assunto com mais detalhes, nem encontrar Sazori, ele viu as criaturas mascaradas daquele monstro abrirem repentinamente duas máscaras em uníssono, e dela surgiu a reação de chakra mais explosiva que ele já presenciara. Uma esfera de vento de alta pressão aterrorizante, fundida com uma chama oceânica, envolveu quase completamente metade da cidade das pousadas Nicole. Isso é ruim. Em sua maior velocidade, ele formou selos de mão para fugir. Gorgolejo. De repente, inúmeras bolhas surgiram do chão, envolvendo a tempestade de fogo e o vento uivante, tudo explodindo no ar. Bum! Capítulo 197. O Takata? O Jinchuriki dos Seis Caudas? Link interrompeu seus selos de mão, arqueando levemente as sobrancelhas. Momentos antes, quando a parede de fluxo de terra colidiu com a violenta liberação de vento, ele ordenou que suas sombras evacuassem os civis próximos. Ver Kakuzu desencadear tão descaradamente um jutsu enorme sobre a cidade das pousadas Nicole causou uma grande dor de cabeça. Inesperadamente, enquanto planejava um resultado sem sucesso, uma reviravolta não planejada ocorreu. O Jinchuriki dos Seis Caudas se revelou inesperadamente. Mesmo que o nível de combate real de um Jinchuriki possa variar, uma vez que eles dominam o poder da besta com cauda, os jutsus em larga escala e as habilidades de limpar o mapa são absolutamente de primeira linha. Um forte relâmpago cortou a poeira levantada pela explosão com um zap. O dragão de terra, que usou suas asas para proteger seu mestre das consequências da explosão, soltou um rugido de dor após ser atingido pelo raio. Tão durável que nem mesmo espadas de grama conseguiram danificá-lo, o local atingido pela liberação de relâmpago, falsa escuridão, estava claramente derretendo. Gemendo de dor, o dragão de terra caiu rapidamente, mas conseguiu parar antes de esmagar uma casa. Relâmpago sobre a terra. Link sentia os sinais de dor constantemente transmitidos pela consciência de sua criação ninjutsu, mas a forçava a continuar. Ele saltou para um telhado próximo e liberou a técnica. Mesmo sendo uma variante, continuava sendo um ninjutsu em sua essência e tinha que seguir a lógica da arte ninja. No instante em que ele pousou com um pull, fios negros surgiram debaixo do telhado, tentando prendê-lo. Mas as coisas mudaram. Graças à ingestão excessiva de drogas potentes, os reflexos e a velocidade física de Link atingiram níveis assustadores. Nem mesmo suas sombras dos 8 portões conseguiam se igualar ao seu físico básico em combate corpo a corpo. Uau, você realmente quer fazer contato direto comigo, hein? Link agarra sem hesitar aqueles fios pretos primeiro. Bum! Ao redor, o homem e 4 monstros mascarados lutando contra sombras abruptamente entraram em colisões aleatórias. Pessoa com monstro mascarado. Monstros mascarados entre si, monstros mascarados com paredes. Choque após choque a queima-roupa. Comparado ao jutsu padrão, essa perturbação do caminho corporal mutada era implacável. Controlava a força a qualquer parte do corpo que agarrasse, sem precisar de nenhum tipo de transformação elétrica. Evidentemente, os fios negros eram considerados um único corpo junto com Kakuzu e suas criaturas mascaradas. Com apenas aquele breve deslize, a criatura mascarada que havia cuspido liberação de relâmpagos, falsa escuridão, foi abruptamente quebrada ao meio. Seu coração foi espetado por uma kunai. Kakuzu cortou decisivamente os fios negros que Link segurava. As 3 criaturas mascaradas restantes rapidamente se fundiram de volta ao seu corpo, formando uma forma bizarra de 4 cabeças. Ele ergueu a palma endurecida para bloquear um golpe letal das sombras dos 8 portões, embora arremessadas para longe, naquele exato instante. Fios negros saíram de todo o seu corpo, perfurando várias sombras ao redor. Um dos monstros mascarados que representavam a liberação de água abriu a boca, expelindo uma gigantesca rajada de água. A força da torrente demoliu uma estrutura já em ruínas, varrendo os destroços e inundando uma rua inteira. Essa coisa é nojenta. Link olhou para os tentáculos negros e retorcidos em sua mão, franzindo a testa. Eles pareciam escorregadios, se contorcendo como vermes. Realmente desagradáveis. No entanto, uma vez separados do corpo principal, os fios pretos rapidamente perderam a viabilidade, enrolando-se sobre si mesmos. Ele tirou um pequeno pergaminho e selou aquele pedaço de fio preto dentro dele, algo para Tsunade estudar mais tarde. O monstro com máscara de relâmpago despedaçada que havia caído no chão, de repente se levantou com um rugido simiesco e então caiu gradualmente, seu som se transformando em gemidos lamentosos. Oh, Ung! Por fim, ele desabou completamente, e a mão de imitação de fio preto caiu na água. Kakuzu, você não vale nada. Idan, agora reduzido a um mero falastrão, continuou gritando. O que deixar esse pirralho lidar com você tão facilmente? Embora Idan tenha sido mais vergonhosamente desmembrado pelas sombras um momento atrás, ele havia pelo menos entrado em conflito brevemente com Sazori antes. Então pelo menos ele se sentiu justificado em zombar de seu parceiro. Ele era imortal, falar palavrões e não dizer uma única palavra educada era normal para ele. Kakuzu não teve tempo de reconhecer a zombaria do companheiro. Estabilizando-se, canalizou chakra através de seus fios negros para continuar a dissipar as sombras. Aqueles que se escondiam na sombra do chão e assumiam uma forma bidimensional poderiam atrapalhar o jutsu de suas criaturas mascaradas. Pior ainda, entre elas espreitavam as sombras dos 8 portões que o ameaçavam ainda mais. Como suas aparências eram muito parecidas, distingui-las no meio da batalha era bastante trabalhoso. Era muito melhor eliminar todas as sombras indiscriminadamente. Link não tinha interesse na conversa de Kakuzu com as sombras. Ele se virou, fixando o olhar no homem empoleirado no topo de um prédio desabado ao longe. Sim, o perfil, as roupas, a aura combinando perfeitamente. Finalmente encontrei você. O Jinchuriki dos 6 Caudas. Ele segurava o cachimbo usado para soprar bolhas de sabão com uma expressão fria. O manto azul e largo expunha metade do seu peito. Alertado pelo olhar de Link, ele virou a cabeça friamente. Parece que ultimamente você tem me procurado? Sua voz, ainda mais fria, tinha um tom um tanto andrógeno.
Parado ao lado, Sasori acabará de empurrar Idan para trás novamente. Ele se conteve de novos ataques, tendo recolocado o braço quebrado e agora monitorando tudo silenciosamente. Ele não queria que Link morresse, então interveio. No entanto, a essa altura, a velocidade de crescimento do garoto era impressionante demais. Em pouco tempo ele consegue lidar tranquilamente com a emboscada de curta distância de Kakuzu. Se pressionado em combate corpo a corpo, o próprio Sasori não tinha certeza se conseguiria derrotar Link. Era insano que alguém que fora um mero Chunin caçado por Orochimaru 2 anos antes pudesse evoluir tão rápido que Kakuzu, o nível Kage, não fosse páreo para ele. Sim, juntar-se a ele foi a decisão certa? Sasori pensou calmamente. Isso mesmo, respondeu Link. Eu preciso de você ou melhor, do poder dos 6 caudas Saiken. Mais um que cobiça a força da besta com cauda. O Takata murmurou, olhando para Link um tanto desamparado. Vá, eu não quero te matar. Ele tinha visto o garoto usando aquelas sombras bizarras para resgatar inocentes em combate. Então, para ele, pelo menos, Link era um buscador de poder de quem ele não desgostava. Deixa essa comigo, disse ele, erguendo seu cachimbo de bolhas para Kakuzu. O ninja desonesto e sem coração, indiferente aos danos colaterais, merecia morrer. Você está mesmo subestimando ele, Kakuzu. Um pirralho baixinho, além de um menininho afetado e feminino. Hahaha Kugi. As palavras de Idan morreram no meio da frase, outra sombra o socando na boca. Quebre os dentes dele, corte a língua dele, Link disse friamente, deliberadamente deixando Idan ver seu destino iminente. Respirando fundo, ele girou os ombros. Hora de acabar com essa farsa. O Takata, discutiremos nossos negócios mais tarde. Com isso, o corpo de Link desapareceu em um instante. Capítulo 198. Esse garoto sabe meu nome? O Takata, o Jinchuriki de 6 caudas, pareceu um pouco surpreso. Já era estranho que aquele jovem tivesse conseguido localizá-lo, mas ele também sabia seu nome. Seria ele um shinobi de Kirigakuri? Mas antes, a pessoa que estava ajudando era um usuário de marionetes de Sunagakuri, e o Takata notou outro indivíduo usando um protetor de testa Suna se aproximando de Sasori. Uma criança estranha. Essa foi a primeira impressão de Takata. Não demorou muito para que o Takata visse Link se aproximar instantaneamente de Kakuzu e, parecendo um tanto imprudente, começasse a atacar com as próprias mãos. Mais cedo, apenas tocar aqueles fios negros fez com que aquele ninja rebelde de Takigakuri perdesse o controle do corpo. Deve ser algum ninjutsu poderoso de curta distância. O Takata avaliou silenciosamente essa nova informação. Enquanto isso, Kakuzu se viu em apuros. Não havia como destruir mais de 100 sombras em apenas alguns segundos. Momentos antes, um único toque o fizera perder o controle de todo o corpo, custando-lhe um coração. Embora seus fios negros geralmente se destacassem no ataque, desta vez ele não ousou fazer contato com o oponente. Só pôde recuar e lutar à distância. Com sombras pressionando de todas as direções, nem fugir nem lutar pareciam opções viáveis. Se isso continuar, eu vou morrer. Uma onda de medo da morte ultrapassou o limite de Kakuzu, transformando-se em raiva. Suas pupilas verdes se dilataram ligeiramente. Em uma fração de segundo, ele decidiu apostar tudo em uma última aposta. Oh! A criatura mascarada do estilo água se desprendeu do corpo de Kakuzu, estendendo seus braços e torso de fios negros para envolver tanto o corpo principal quanto as outras duas máscaras. Abriu a boca em direção às sombras ao redor. Um canhão de água rugindo disparou novamente, forçando as sombras a recuarem. Muitas delas não conseguiram se achatar em forma bidimensional a tempo e foram destruídas no local, incapazes de se recompor. Ao mesmo tempo, as criaturas mascaradas do estilo fogo e do estilo vento abriram a boca contra Link, que avançava pela frente. Reutilizando a mesma tática de antes, desencadearam. E máscara estranha explosão de chamas. Link rapidamente formou selos com as mãos que brilhavam com o chakra da palma mística e então os juntou. Um portal Rashomon surgiu do chão à sua frente. O que parecia ser um ninjutsu combinado imparável atingiu o lendário portal defensivo como se fosse uma mera brisa. Chamas impulsionadas por uma esfera de vento transbordaram ao longo de cada borda do Rashomon. Estrondo. Tudo ao redor deles estalava e estalava sob o calor intenso, mas a alvenaria do Rashomon nem sequer mudou de cor. O portão se abriu, permitindo que o mar de fogo invadisse o local, mas não teve qualquer efeito no vórtice rodopiante. Em meio ao ar escaldante, 4 figuras saltaram e cercaram Kakuzu. O que é isso? O Takata reconheceu 2 deles, o demônio da névoa oculta e Baki de Suna, ambos os quais deveriam ter sido confirmados mortos. Havia também um homem de meia-idade cujos olhos brilhavam com o famoso Sharingan, apesar do clã Uchiha ter sido exterminado há muito tempo. Então ele está usando alguma técnica proibida para controlar a vida e a morte? Que garoto assustador! A expressão de Takata ficou séria. Mais cedo, Link havia dito que queria o poder da besta com cauda. Até mesmo o Takata sentiria uma pressão considerável enfrentando o demônio, Zabuza e Baki ao mesmo tempo. Devo escapar agora? Caramba! Kakuzu sentiu uma dor de cabeça imediata ao ver o Sharingan de 3 Tomoe de Uchiha Fugaku. Com múltiplos corações e múltiplos tipos de chakra para interromper as ilusões inimigas, ele normalmente era imune à maioria dos Jinjutsus, assim como um Jinchuriki. Mas um Sharingan era algo completamente diferente. Ilusões de Sharingan de alto nível são notoriamente difíceis de quebrar. Além disso, a habilidade normal de Kakuzu de quebrar Genjutsus era, na melhor das hipóteses, apenas moderada. Pior ainda, as 3 criaturas mascaradas tinham acabado de liberar Jutsus e não conseguiam lançar mais para ganhar tempo. Cercado por uma formação tão poderosa, até mesmo um lapso de segundo poderia ser fatal. Com certeza, no momento seguinte, ele sentiu seu corpo ficando mais leve e o mundo girando ao seu redor enquanto incontáveis olhos vermelhos preenchiam sua visão.
cercando-o por todos os lados. Liberte-se! Após vários segundos agonizantes na realidade, Kakuzu finalmente conseguiu dissipar a ilusão do Sharingan. Retomando os sentidos, ele se viu preso em uma técnica de prisão de água. De cada lado, duas de suas criaturas mascaradas haviam sido destruídas, as máscaras estilhaçadas pendendo indefesas dos fios negros que ainda estavam presos a ele. Do subsolo, os fios negros que ele havia plantado antes irromperam e se reuniram em uma única lança, tentando perfurar Momoshi Zabuza, que controlava a prisão de água. Uma lâmina de vento invisível passou em alta velocidade, cortando impiedosamente os fios negros, que se espalharam em todas as direções. Aproveitando a abertura, os braços de Kakuzu endureceram e se tornaram negros, o elemento terra superando a água, permitindo-lhe destruir a prisão de água. Os fios negros em suas costas explodiram para fora, contorcendo-se para forçar Zabuza a se afastar. Chutando a superfície da água, Kakuzu saltou no ar. Antes que ele pudesse pousar, porém, a água abaixo se transformou em incontáveis sembol em forma de agulhas que dispararam em sua direção. Clang, clang, clang. Seu estilo terra, lança de terra, uma técnica defensiva com nome enganoso, conseguiu bloquear a maior parte do sembol de gelo com seus braços. Mas várias partes de seu corpo ainda estavam perfuradas. Ele aterrissou desajeitadamente, mal conseguindo se manter de pé, ofegante. Naquele instante, Zabuza, que acabará de pegar um pergaminho lançado por Link, avançou brandindo sua fiel lâmina do carrasco. A lâmina enorme assobiou pelo ar, mirando diretamente na cabeça de Kakuzu. Simultaneamente, uma lâmina de vento invisível avançou em direção aos joelhos de Kakuzu, e uma formação de kunai, lançada com um floreio clássico Uchiha, se aproximou de seu peito e abdômen. E eles estão me intimidando aqui. A raiva tomou conta da mente de Kakuzu. Essa onda implacável de ataques espelhava o caos incontrolável de um campo de batalha onde a vida está por um fio. E ali estava ele, forçado a lutar sozinho. Mas a raiva não pode lutar por ninguém. Tendo perdido 4 corações, restando apenas o seu coração do estilo terra, Kakuzu não tinha mais a capacidade de continuar lutando com ninjutsu. Os fios negros reunidos irromperam mais uma vez, empurrando o chão para catapultá-lo de volta ao ar. Mas então ele viu Link aparecer em sua linha de visão. Outro toque familiar demais, outra perda instantânea de controle. Desta vez, Kakuzu não teve a menor chance de escapar ou resistir. Silenciar. Nas mãos de Zabuza, a pesada lâmina do carrasco parecia leve enquanto cortava com precisão o pescoço de Kakuzu. No mesmo momento, Uchiha Fugaku cravou uma kunai no coração de Kakuzu. Não importa o quão relutante, angustiado ou ambicioso ele estivesse, Kakuzu, um antigo shinobi desonesto de Takigakuri que até lutou contra o primeiro Hokage, encontrou seu fim ali mesmo. Ufa! Uchiha Fugaku, sentindo o chakra do inimigo desaparecer, respirou fundo. O Tomoe em seus olhos girou lentamente, ele ainda não os havia fechado. Seu olhar se voltou para o Takata e Sasori, à distância. Mesmo como Uchiha, controlar um monstro veterano como Kakuzu com o genjutsu do Sharingan consumia uma quantidade significativa de chakra. Embora seu corpo fosse formado por chakra, ele ainda se sentia enfraquecido por um gasto tão grande. Caso contrário, ele não teria recorrido a simplesmente lançar kunai ou a um golpe corpo a corpo. Enquanto as sombras se ocupavam em coletar o cadáver de Kakuzu, impedindo que alguém como Zetsu o levasse furtivamente, Link estava em um ponto mais alto. Olhando para Sasori e o Takata na superfície da água, declarou: "Agora é a nossa vez." Capítulo 199. Kakuzu teve uma morte verdadeiramente injusta. Sério, muito injusto. Normalmente seu estilo de combate deveria ser usar o combate corpo a corpo primeiro para testar a afinidade elemental do oponente. Com a capacidade de endurecer partes do corpo sem selos a qualquer momento e um corpo imortal eficaz, ele geralmente conseguia uma grande vantagem nas batalhas. Se ele descobrisse que seu oponente não era um usuário da liberação de relâmpago, as coisas se tornavam ainda mais simples. Formar os selos para seu endurecimento de corpo inteiro e permanecer imóvel como uma torre. Se fosse um oponente extremamente rápido, isso apenas o atrairia para mais perto, e com o endurecimento de sua lança de terra. Além dos fios negros que podiam se esconder no subsolo para ataques furtivos, ele tinha um estilo estereotipado que muitas vezes se mostrava imparável, exceto contra certos monstros bizarros. Nem mesmo o Sharingan lhe era especialmente assustador, uma vez completamente endurecido, ele era basicamente adamantino. Sem uma vantagem elemental especial como o imparável Amaterasu dos Uchiha ou a liberação de poeira do Tsuchikage, poucos conseguiam superar sua defesa. Mas na luta de hoje, logo no início, Link agarrou seus fios negros. O corpo de Kakuzu perdeu o controle, causando uma falha momentânea no controle do chakra. Como ele vinha confiando em suas criaturas mascaradas há anos, seu próprio controle de chakra, selos de mão, não era tão alto, apenas 7. Então, esse deslize atrapalhou seu fluxo de chakra. A lança de terra fracassou. Ele foi então atacado pelas sombras. Depois de uma luta, usando 3 criaturas mascaradas simultaneamente à força, ele conseguiu repelir Link e as sombras. No momento em que tentou reativar a lança de terra para endurecer o corpo inteiro, o Sharingan da criança o atingiu com o genjutsu. Forçado a quebrar as ilusões perturbando seu próprio fluxo de chakra, a lança de terra foi novamente em vão. Preso em uma prisão de água, não havia chance de formar selos de mão. Após se libertar, ele não ousava permanecer no mesmo lugar para formar selos. Assim que a lança de terra endurecia seu corpo, ele ficava mais pesado e forçado a ficar de pé, basicamente deixando os inimigos o atacarem. Se fosse qualquer outra pessoa, ele ignoraria os golpes, mas com Link especificamente ele não podia arriscar isso. Como resultado, o estilo normalmente imparável de valentões ninjas de nível inferior se voltou contra ele. Lutando incansavelmente para se defender e fugir, a ganância o cegou ainda mais e, no final, ele mergulhou cada vez mais fundo na morte.
Kakuzu e Idan são tão decepcionantes. Zetsu branco comentou com uma expressão cheia de alegria fingida, apesar de parecer decepcionado. Itachi nem se envolveu, os dois foram eliminados por Link. Além disso, os anéis deles acabaram nas mãos de Link. Isso vai ser um grande problema para os nossos planos futuros. Ele disse isso num tom exageradamente alegre, com os cantos da boca se erguendo como se estivesse aproveitando bastante o espetáculo. O Zetsu negro, por outro lado, não conseguia encontrar prazer nisso. Inicialmente suspeitava que Itachi lutaria com Kakuzu pelo prêmio chamado Link. Mas agora não havia luta para assistir. Um ano, e Akatsuki já havia perdido 3 poderosos ninjas rebeldes, tudo graças a um garoto. Se isso continuasse, dados os planos inúteis de Tobi, a miopia de Nagato e uma Akatsuki cuja unidade estava se desintegrando, quantos anos eles precisariam para reunir as bestas com cauda e ressuscitar a mãe? Droga! Zetsu negro praguejou interiormente. Por direito não deveria ser tão emocional. Era literalmente mortal, podia falhar inúmeras vezes, desde que tivesse sucesso uma vez. Mas eles tinham chegado tão perto do sucesso. Quanto mais próximo do sucesso, mais difícil era aceitar um revés repentino. Com o Rinnegan despertado na reencarnação de Indra e anos de informações sobre a besta com cauda reunidas, restava apenas a pequena tarefa de selar novamente o Três Caudas, que em breve seria revivido. Eles deveriam ter completado os objetivos finais a tempo. No entanto, o plano havia tomado um rumo drástico. Deixar Tobi enrolando enquanto Pen e Conan se demoravam. Quem sabia se a Akatsuki se manteria unida por tempo suficiente para reunir todas as bestas com cauda? Será necessário encontrar uma chance de reviver Madara o mais rápido possível. Zetsu negro considerou novos planos. Observando Link de longe, que parecia orgulhoso de si mesmo pela vitória, Zetsu negro acalmou seu ânimo. Aquele pirralho estava crescendo rápido demais, suas habilidades eram imprevisíveis demais, impossíveis de decifrar completamente. Se deixassem Tobi e Nagato enrolarem, talvez nunca conseguissem reunir as bestas com cauda antes que a Akatsuki se desfizesse. Parece que você não precisa mais de mim. Sasori guardou sua marionete no pergaminho, e depois de guardá-lo na manga, disse calmamente. Se for esse o caso, nossa colaboração pode esperar por outra ocasião. Ele deu um passo, apenas para ver as sombras de Link bloqueando seu caminho. Eu lhe dei permissão para ir embora? Link se virou, estreitando os olhos para Sasori da areia vermelha. Espere. O shinobi de Suna chamado Mukade veio correndo com o rosto tenso, gritando. Lord Link, Sasori-sama não é mais um ninja rebelde. Atualmente, ele é um jounin de Sunagakure. Link ficou um pouco surpreso. Nunca imaginara que Sasori retornaria a Suna. Seria mentira? Mas esse tipo de mentira seria fácil de desmascarar. Sasori pegou outro pergaminho e o jogou nas sombras. Ele sabia que jogá-lo para Link era inútil. O garoto nunca aceitaria algo diretamente de suas mãos. Lá dentro está a localização de uma das bases de Orochimaru, bem como um método para invocar os falcões mensageiros de Sunagakure. Quando tiver tempo, pode enviar um falcão para entrar em contato comigo. Link pensou um pouco e fez um gesto para que suas sombras cedessem. Naquele momento, ele ainda não tinha solução para as manipulações espaço-temporais de Sasori. Na verdade, não tinha meios reais de impedir Sasori de fugir à força. Se não fosse por isso, nunca permitiria tanta conversa. Melhor impedir que o Takata escape, decidiu. De lado, Mukade os observava com preocupação. Entregar o método de invocação de falcões da sua própria aldeia a um ninja estrangeiro? Isso poderia ser perigoso. No fim, ele permaneceu em silêncio. Silenciosamente seguiu Sasori para longe. Agora vamos lutar? O Takata começou a extrair o chakra de Saiken. Diante de alguém que o destruía facilmente com fios negros, o Takata sabia que não conseguiria se conter. Não. Link deu um pequeno sorriso, parecendo bastante tranquilo. Você tem que descobrir como lutar ou correr. Que arrogante da sua parte. A expressão de Takata demonstrava raiva. Qualquer boa vontade anterior desapareceu. Acha que serei tão patético quanto aqueles dois? Idan sem língua e dentes estava vivo, emitindo uivos vagos, cuspindo um bocado de sangue como se quisesse cuspir o Jinchuriki até a morte. Link abriu a mão com a palma para cima, curvando lentamente os dedos. Não importa se limpamos 1 ou 2 grãos de poeira, a óleo não parece diferente. Você, o Takata, indignado, reconheceu que aquele discurso incrivelmente orgulhoso não deixava nenhuma possibilidade de cortesia. Percebendo que o combate corpo a corpo seria letal e não querendo ser enredado pelas sombras, preparou-se para deixar o poder da besta com cauda se espalhar. A julgar pelo que aconteceu com Kakuzu e Idan, este assentamento provavelmente já havia evacuado todos os civis. Então vamos vê-lo tentar controlar uma besta enfurecida. A raiva brilhou em seus olhos, embora ele exibisse um leve sorriso. Atrás dele, cresceu uma única cauda feita do chakra luminoso da besta com cauda. Então todo o corpo de Takata foi envolto naquele poder. Não ouse morrer, garoto. Suas palavras saíram confusas, abafadas por um manto de chakra da besta com cauda. Perfeito. A expressão de Link permaneceu elevada, seu coração cheio de excitação enquanto ele pensava em como explorar a captura de um Jinchuriki. Capítulo 200. Rachadura, rachadura. O chakra avassalador fez com que os escombros ao redor tremessem e se quebrassem continuamente. Uma a uma, caudas vermelho escuras emergiram. Embora ainda fosse possível ver vagamente uma forma humana, os olhos estavam completamente brancos. Uma ventania varreu o chão, secando instantaneamente quaisquer poças restantes e levantando inúmeros pedaços de cascalho e poeira para o céu. Então é apenas uma mortalha vermelho escura da besta com cauda meio transformada? Pensou Link.
Sem hesitar mais, ele atacou. Uma bijudama seria um pesadelo, embora seu bisturi de chakra pudesse, em teoria, cortar chakra. Ainda era uma grande aposta contra uma esfera de chakra condensado da besta com cauda que poderia explodir a qualquer momento. Se o homem não se transformasse completamente e simplesmente cuspisse uma rápida bijudama, ficar parado esperando seria idiotice. Ele está vindo. O Takata observou o garoto correndo em sua direção e não só não sentiu medo, como chegou a encontrá-lo no ar. Ei! Sua mortalha da besta com cauda continha um líquido altamente corrosivo, e até mesmo alguns respingos que pingavam faziam o chão chiar e afundar, com o solo já se desintegrando. Uchiha Fugaku, alerta e pronto, avançou para ajudar. Simultaneamente, Momoshi Zabuza e Aku também se aproximaram. Ao vê-los agir, Baki simplesmente começou a formar selos ao lado, preparando-se para lançar uma liberação de vento. Rede para que pudesse segurar momentaneamente os Jinchuriki no lugar e ganhar algum tempo para eles. Eu simplesmente adoro quando você avança com tanta confiança. Link estendeu a mão, moldando uma grande quantidade de chakra na palma da mão. Em um instante, ele formou um bisturi de chakra, uma enorme lâmina translúcida que cortou um semicírculo no ar. A mortalha corrosiva da besta com cauda foi cortada em um pedaço, expondo o rosto atordoado de Utakata por baixo. Como a lâmina estava mais estendida e a meia transformação de Utakata era relativamente pequena, até mesmo parte do chakra da besta com cauda foi cortado. Por que essa lâmina não está sendo corroída? 1000 perguntas passaram pela mente de Utakata enquanto seu corpo, ainda avançando, não conseguia parar no ar. O fluxo de chakra da besta com cauda dentro dele foi interrompido, então ele só pôde cerrar os dentes e atacar com um golpe de garras. Voxash! Lâminas brilharam. Uma cauda, 2 caudas, 3, todas as 6 foram cortadas com precisão. Segmentos da mortalha da besta com cauda continuavam caindo no chão. Chiar! O líquido corrosivo naqueles pedaços cortados do chakra da besta com cauda ainda estava dissolvendo o chão, afundando rapidamente e transformando o solo em algo parecido com lodo. O Takata caiu pesadamente, com choque e descrença estampados em seu rosto. Usar ninjutsu para quebrar a mortalha de uma besta com cauda, ou suprimi-la por meio de selamento, eram ambas coisas que ele entendia. Mas cortar fisicamente o poder da besta com cauda tão facilmente? Pior ainda, ele sentiu a lâmina deslizar por dentro do seu corpo também, cortando à força seu próprio chakra. Que tipo de ferramenta ninja é essa? Seus olhos permaneceram fixos no bisturi de chakra. Sombras agora prendiam seus membros. Ele tentou estender a mão para Saiken, mas só recebeu uma rejeição desagradável da fera. Link estava diante dele, empoleirado sobre uma massa de sombras. Olhando para o Jinchuriki ao alcance da mão, disse calmamente, bem então, você está entendendo? Você pode cortar chakra, disse o Takata, recuperando a compostura. Então antes, você me provocou de propósito, me incitando a usar minha forma de besta com cauda. A essa altura, ele não via como vencer. Se não tivesse se aproximado ou tentado o modo besta com cauda parcialmente, e em vez disso tivesse tentado confiar em seu grande suprimento de chakra e ninjutsu normal à distância, bem, não havia mais e se. Eu perdi, disse o Takata categoricamente, abaixando a cabeça com uma expressão sombria. Qualquer que fosse o destino que o aguardava, morte ou pior, ele simplesmente o aceitou. Como um Jinchuriki suportando tormento e solidão por toda a vida, ele estava acostumado a se render ao destino. Link, com os olhos fixos nele, simplesmente disse, venha comigo. Preciso do seu poder. A surpresa passou pelo rosto de Takata. Ouvir tais palavras de uma criança de quase 10 anos era surreal. E por que eu deveria? Perguntou ele após uma pausa. Link deu um sorriso gentil. Porque eu sou mais forte. A força era a razão, o punho era poder. Então, se você tivesse o punho maior, você teria a palavra final. O Takata não disse nada a princípio, depois calmamente. Mesmo assim, eu nunca servirei você. Ele não temia a morte nem nada do tipo. Então o que poderia coagi-lo? Essa era a natureza da maioria dos Jinchuriki, que viviam isolados da humanidade, obedecendo apenas a si mesmos e ao escasso conforto da sobrevivência. A pura determinação e a recusa em desistir eram o que tornavam Naruto tão especial. Link não respondeu mais nada, apenas sorriu. Mandou suas sombras manterem o Takata imobilizado. Então se virou para Baki, Zabuza e Aku, acenando com a cabeça que estavam livres para vagar, exatamente como todos haviam combinado de antemão. Fugaku deu um passo à frente, baixando a voz. Você se arriscou, deixando-nos apenas recuar. Deixe que nós cuidamos disso. Ele realmente temia que algo acontecesse com o garoto. Por um lado, ele estava desenvolvendo uma preocupação paternal. Por outro, se Link morresse, ele e a esposa poderiam nunca mais ver Sasuke se algo acontecesse naquele acordo tácito. Tio Fugaku, disse Link, olhando calmamente, só alguém que se esconde atrás dos outros gritando ordens nunca poderá ganhar seguidores. Os lábios de Fugaku se entreabriram. Aquelas palavras o fizeram pensar profundamente. Então, ele soltou um pequeno suspiro. Independentemente das ambições do garoto, aquela criança havia genuinamente ajudado Sasuke tanto. E daí se ele estava usando as pessoas? Shinobi viviam para serem usados. Ele até passou a gostar de ser necessário. Logo, as sombras se arrastaram sobre o cadáver de Kakuzu por inteiro, junto com aquela massa seca de fios negros que formavam suas máscaras. Link o selou em um pergaminho. Ainda bem que ele partiu preparado para reunir o chakra da besta com cauda, trazendo muitos pergaminhos, alguns no peito e um gigante nas costas. Quanto à cabeça decepada de Idan, o homem exibia uma carranca permanente, sem o menor sinal de medo, dentes e língua substituídos por uma massa sangrenta. Link lançou um olhar educado ao homem decapitado. Admiro bastante sua atitude. Não se preocupe, trarei seu corpo inteiro de volta para a vila. Depois que drenarmos as informações da sua cabeça, você poderá nos fornecer todo tipo de experimento humano. Um imortal, de fato. Idan, o imortal. Não, de hoje em diante você é o Senhor D.
Na verdade, a solução mais simples para Ethan era jogá-lo no pântano do submundo e acabar logo com isso. Mas isso seria um desperdício. Um corpo imortal poderia suportar experimentos que humanos normais não suportariam. Claro, para experimentos baseados em transplantes, as modificações de Jashin poderiam complicar, mas para testes destrutivos ou pesquisas médicas mais aprofundadas, ele era o rato de laboratório perfeito. Mesmo como um boneco de alvo vivo, ele era inestimável. Como Link poderia descartá-lo tão levianamente? Com certeza, Ida nasceu como um sujeito tipo D de primeira. Tantas maneiras de explorá-lo. Não matá-lo, mas preservá-lo cuidadosamente era o melhor. Se um dia Link ascendesse ao nível de Kage, Idan seria o trampolim sob seus pés. Todos e tudo deveriam ser bem aproveitados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.